Bom, pessoal, como estão? Espero que bem. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso assunto de distribuições amostrais, né? O nosso assunto de hoje é distribuição amostral da proporção, como continuidade e também como finalização dessa parte de distribuições amostrais. Bom, então a gente começa, né, a fazer nossa aula de hoje fazendo um questionamento, né? A gente vai usar sempre distribuição normal para resolver nossos problemas? Né? Essa que é a pergunta que fica. Todos os resultados que a gente apresentou aqui, né? Suponha que vem de uma distribuição normal, suponha que vem de uma normal, né? E se a população não for normal, né? Qual que é a alternativa que a gente vai tomar? E a saída que nós temos aqui, né? Que é justamente quando a gente não tem uma distribuição normal, né? Os dados não são provenientes de uma distribuição normal, a gente usa o teorema central do limite. Ele é um teoreminha que vai conseguir, né? Aproximar a distribuição amostral da média, né, para uma distribuição normal. E aí fica tudo mais fácil, porque se eu sei que na normal tá tudo tabelado, as probabilidades, se eu quiser calcular a probabilidade, se eu quiser fazer outras coisas com ela, fica muito mais tranquilo de manipular do que numa distribuição que a gente pode não conhecer, tá? Então, sob certas condições de regularidade, como eu falei, né, a gente vai conseguir aproximar a distribuição amostral da média, né, para uma distribuição normal, tá? Então essa aqui é a nossa estratégia, a nossa ideia. Então o teorema é esse aqui, né? Então a gente vai pegar uma amostra aleatória de tamanho n, de uma população que tem média μ e variância sigma quadrado, tá? Aqui, pessoal, né, eu tô pegando um caso, né, do teorema central do limite, né? Existem vários casos do teorema central do limite. Aqui eu tô pegando o mais simples possível, né, em que você tem média, tem variância e que todos são identicamente distribuídos, ou seja, tem a mesma média, tem a mesma variância, tá? Observe, eu não estou falando nada de distribuição normal aqui, né? Eu só estou dizendo que um requisito é que você conheça a média e a variância, né, nessa população, tá? Então, quando eu faço a padronização do x barra menos a média e divido pela raiz quadrada, né, da minha variância, que é esse carinha bem aqui de baixo, a gente diz que a gente consegue uma convergência quando n é grande em distribuição, né? Em distribuição para quem? Para Z. E Z é a distribuição normal 0,1. Essa distribuição normal 0,1 é aquela que está tabelada, né? Aquela que a gente utiliza para poder fazer os nossos cálculos de probabilidade, tá? Então, essa que é a nossa estratégia, é usar o TCL, né, para aproximar para aproximar médias amostrais para distribuição normal, tá? Então, só para a gente ver um exemplo aqui, né? Cada pontinho desse aqui, tá? Representa uma média de uma amostra que eu gerei de uma normal com médias 10 e variância 4, tá? Então, eu gerei uma amostra lá e calculei a média. Cada pontinho desse é a média. A gente não está falando de distribuição, né, da média, né, de tentar organizar as coisas. Então, observe aqui, ó. Aqui eu tenho os tamanhos amostrais embaixo, tá? E observe que à medida que você tem um tamanho amostral, ó, né, os valores ficam mais centrados nessa linha vermelha. O que, que é essa linha vermelha aqui? É o valor real, né? Então eu sei que a média real tá aqui no 10, né? Mas quando eu tenho n pequeno, né, as médias, né, eu posso encontrar uma amostra que talvez o resultado dê muito longe do 10. Mas à medida que você vai aumentando o tamanho amostral, a tendência, né, é que essas amostras, essas médias aqui, né, elas fiquem mais próximo, tá, do valor real, no caso disso daqui. Essa aqui é a ideia, né? Então, quanto maior o tamanho amostral, né, melhor você vai conseguir, né, chegar próximo da realidade. A tendência é essa. Isso se você não tiver uma amostra enviesada, se for uma amostra representativa e tudo e tal, tá? Mas é esse o pressuposto. Tudo bem? Bom, então só para a gente ver algumas outras ideias, né, do impacto do tamanho da amostra na distribuição amostral do x barra, né? Então, observe aqui, né, eu estou com uma distribuição diferente do que a gente nem viu essa distribuição, que é uma distribuição uniforme, né? N10, N30, N50, né? No 50 já deu um comportamento melhor. A distribuição binomial que nós vimos, né? N10, N30, N50, né? No 50 já está legal. A exponencial, né, que modela só valores positivos, né, uma distribuição contínua.
Nós não vimos dessa distribuição aqui, mas observe que ela tem uma forte assimetria à direita, né? Só pega para valores positivos, ó, forte assimetria à direita, mas mesmo assim a distribuição amostral, quando n é grande, ó, tende para uma distribuição normal. A gente pega uma densidade F, né? Fizer em formato de histograma, né? E eu quiser fazer somente em função de dados empíricos, né? Também, quando n é grande, vai tendenciar para uma distribuição normal, tá? Então, o TCL nos garante isso, né? Distribuição amostral da média, quando n é grande, vai para uma distribuição normal, tá? Distribuição da média, tudo bem? Então, uma aplicação direta do TCL é quando a gente está interessado em fazer cálculo de proporção amostral. Então, eu tenho na população, né? Eu tenho aquele meu Pzinho lá, né? O P da proporção, eu quero fazer inferência para ele, tá? Só que, como eu não tenho a população como um todo, eu obtenho uma média, né? Uma amostra. Nessa amostra, eu vou fazer os meus cálculos para poder estimar esse meu parâmetro na população, tá? Então, só para a gente relembrar o que é proporção amostral, tá? Então, o meu P-chapéu aqui, né, ele é o número de indivíduos, né, que eu tenho uma determinada característica, né, que dentro da amostra tem uma determinada característica. Então, por exemplo, né, se eu tenho uma amostra de 10 de N indivíduos, né, eu quero saber qual que é o número de indivíduos, se forem sementes, no caso dos meus indivíduos forem sementes, né, quero saber quantos germinaram, ou quantos dos indivíduos que estão em determinado hospital com Covid, quantos, né, foram curados. Então eu tenho a minha proporção aí, ou seja, eu pego quantitativo que eu quero, né, que eu estou interessado de uma determinada característica, né, e divido pelo total. O que acontece, né, se a gente tem que voltar a ver aqui, é que cada indivíduo, né, ele vai ter uma resposta, ou se ele apresenta a característica, ou se ele não apresenta, né, e a gente vem, né, desse resultado lá da probabilidade, que é uma variável aleatória com distribuição Bernoulli, tá? Então, observe aqui, né, que a gente está diferente, a gente está com uma variável diferente do que a gente vinha trabalhando na distribuição amostral da média, né? Eu só tenho dois resultados aqui, por isso eu não posso aplicar diretamente, né, uma distribuição normal. Só que o que acontece aqui, né? A gente pode reescrever a distribuição amostral, né, ou a proporção amostral da proporção, né? A gente pode reescrever a proporção amostral, na verdade, perdão, né, como sendo uma média. Então, tudo aquilo que a gente viu lá, né, do TCL para aproximar uma média para uma distribuição normal, vai valer aqui, né? Então, a gente reescreve a proporção amostral como sendo uma média. Eu pego cada resultado, né, ou 0 ou 1, né, de cada indivíduo aqui, né, de cada elemento amostral, somo todo mundo dividido pelo total. Isso aqui é a mesma coisa de eu chegar lá e contar, né? Quantos indivíduos tem a característica? Ah, tem 10, 15, 20, divide pelo total. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou ter 1, 0, 0, 1, 0. Os zeros, né, eles não vão somar nada. Eu só vou somar quem é 1. Então é como se eu estivesse fazendo somente a contagem dos que têm a característica de interesse, né, no caso do trabalho que eu estiver fazendo. Somo todo mundo, eu vou ter o meu y barra aqui. Então esse meu y barra é a média, que é a minha proporção amostral, tá? Então o y em si tem distribuição Bernoulli na população. A amostra aleatória é uma amostra aleatória desse y que tem distribuição Bernoulli, tá? E a média do meu y, né, de cada y, a gente viu lá em probabilidade tem média P e variância P ou menos P, tá? Logo, a esperança do P-chapéu, através de alguns algebrismos aqui, né, vai ser o próprio parâmetro aqui, né, parâmetro P proporção amostral, né, da proporção populacional, tá? E a variância, né, de P vai dar P ou menos P dividido por N. Quais são os resultados importantes que a gente tem que observar aqui, né? Como a esperança, né, da proporção é igual ao próprio parâmetro da proporção populacional, então em média ele acerta no alvo. Se em média ele acerta no alvo, quer dizer que ele é um estimador não viciado, tá? E aqui, como eu tenho uma variância desse meu estimador, dessa proporção amostral, né, em que ela está dividindo por n, quando eu aumento o tamanho do n, essa variância vai para zero, tá? Então eu tenho um estimador que, além de não viciado, ele é consistente, tá? São ótimas propriedades que esse estimador da proporção amostral tem, ok? Bom, então usando o TCL a gente consegue aproximar, né? Essa aqui é a definição do TCL, eu pego a média, subtraio da esperança da média, divido pela raiz quadrada da variância da média, tá?
Então, vai ser P-chapéu, a média da distribuição do P-chapéu vai ser P, né, que a gente viu, que a esperança lá vai ser P, e a raiz quadrada da variância, né, do P-chapéu vai ser P1 menos P dividido por N. E isso aqui a gente consegue aproximar pelo TCL quando o N é grande. Tá? Então, de maneira geral, o que nós temos aqui? Ó? P-chapéu, né, segue uma distribuição normal, com média P e variância P, o menos P dividido por N. Tá? Esse é o resultado que a gente vai utilizar aqui para fazer os nossos cálculos de probabilidade. Vamos ver um exercício aqui. Ó. Então, suponha que 60% da população de uma certa cidade seja a favor da criação de um fundo público para fins de instalação de uma área de lazer. Tá? Então, esse cara bem aqui já é a minha probabilidade, né? O meu pezinho, né? Aí, ó, se 150 pessoas, N, né, são selecionadas aleatoriamente e pessoas selecionadas aleatoriamente são entrevistadas, né? Qual que é a probabilidade de que a proporção amostral, né, favorecendo essa questão seja menor que 52%, tá? Então, vamos lá para o nosso sketchbook resolver isso daí, tá? Então, só, né, relembrando aqui, então, do exercício, né, temos, né, que o P aí, ele é 0,6, né? E o N, tá? Ele é 150. Então a gente tem essa informação aqui. Aí ele quer que a probabilidade da proporção amostral seja, né, menor que 0,52. Então queremos, né? Queremos que a probabilidade de P-chapéu, né, é menor, igual ou menor, tanto faz, que 0,52. Tá? Então é isso que a gente quer encontrar como probabilidade. O que, que a gente sabe de teoria, né, sobre a distribuição da distribuição amostral da proporção, né? Então, ó, sabemos, né, que a proporção amostral ela tem distribuição normal, né, com média P, que no caso é 0,6, tá? E variância P1 menos P dividido por N. Então vai ficar 0,6, 1 menos 0,6, tudo isso aqui dividido por N, que no caso aqui é 150. Você pode pegar lá no slide, né? Que esse é o resultado. Tudo bem? Então, para facilitar a vida de vocês, eu já fiz essa continha aqui, tá? Então, esse resultado aqui dá 0,0016. Então, basta você fazer agora o passo de cálculo de probabilidade que a gente quer, né? Logo, Logo, a probabilidade de P-chapéu, né, ser menor ou igual que 0,52, isso aqui é igual. Eu vou ter que fazer a padronização, pessoal. Você está acostumado a fazer já está mais careca do que eu. Ó. P-chapéu menos a média, que é 0,6, dividido, ó, pela raiz quadrada da variância, que no caso aqui é 0,0016. Ó. Tá? Isso aqui é menor ou igual. Agora eu faço com o valor 0,52. 0,52 menos 0,6. Tudo isso dividido, né, pela raiz quadrada de 0,1216. Tá? Aqui. Pronto. Tá? Então, esse resultado aqui, a gente sabe que isso aqui é a minha padronização Z. Tá? Isso aqui é a minha padronização Z. Isso aqui vai ser menor, né? Eu já tenho esse resultado pronto aqui, né? Vai ser 0,52 menos 0,6 vai dar menos 0,08 dividido pela raiz quadrada de 0,0016. Isso aqui vai dar menos 2, tá? Então, esse é o resultado que a gente vai calcular, ou seja, calcular a probabilidade da proporção amostral ser menor que 0,52%, né? É a mesma coisa que calcular a probabilidade de Z menos, ser menor que menos 2, tá? Então, é só isso, né? É óbvio que isso aqui é uma aproximação, mas já tem um resultado, né, bem legal de se encontrar, tá bom? Bom, graficamente, né? Graficamente,
Deixa eu ajeitar isso aqui que escrevi errado. Então, graficamente, né? O que que nós vamos ter aqui, ó? A área que ele quer que a gente encontre é a seguinte, né? É de Z sendo menor que 2, ó. Então, você tem aqui menor que 2. Todo esse espaço aqui, é isso que você vai encontrar. Lá na tabela da distribuição normal, ó, né? Eu vou encontrar esse pedaço aqui. Professor, aí você pode perguntar, mas pô, professor, está valor negativo. Lembra que a gente fez lá? Basta encontrar o valor positivo, né? No valor positivo a gente tem a área de 0 até um determinado valor. Então, o que eu vou encontrar lá é de 0 até 2. Mas é equivalente, né? Igual essa área daqui também, de menos 2 até 0. Tá? Então, ó, de 0 até 2, né? Tá aqui bem aqui o 2, ó. 0.7725. 0.47725, perdão. 0.47725, tá? Então, esse pedaço aqui é 0.47725, tá? Então, o que que nós temos, né, como resultado? Então, a probabilidade do P-chapéu, né, ser menor que 0,52. Isso aqui vai ser igual à probabilidade, né, de Z ser menor que menos 2, que vai ser o quê? Basta eu pegar essa banda toda aqui da normal, né? Quanto vale esse lado todo aqui? Vale 50%, né? Mas eu já sei essa fatia aqui, então eu subtraio de 50% esse cara aqui. Então é 0,5, né? Menos 0,47725, tá? E o resultado aqui vai ser, pessoal, 0, né? 0,2275, tá? Então, é dessa forma que você vai fazer o cálculo de probabilidade, né, para proporção amostral, né? Você sabe que a distribuição amostral da proporção pelo TCL vai ter, né, distribuição normal. Aplica o TCL, isso aqui é uma aplicação direta do TCL, né? Sabemos do TCL isso aqui, né? Pega, aplica e os resultados vão dar bem parecidos, né? Se você não fizesse o TCL. Bom, então assim como a gente fez lá no caso da distribuição amostral da média, né, um cálculo de tamanho de amostra para poder estimar a média populacional, aqui a gente vai ter também um cálculo de tamanho de amostra, né, para estimar a proporção populacional, tá? Tá só proporção aqui, mas é uma proporção populacional, ok? Então, no caso da proporção, a gente vai utilizar aquela estratégia do erro que nós temos aqui. Então, o erro ele não vai diferir por mais de um erro máximo, isso aqui com uma probabilidade fixada gama. Esse erro aqui, né, que é o meu erro amostral, ele vai ser a proporção amostral, né, menos a proporção populacional, tá? E aí a gente vai fazer os nossos algebrismos aqui, né? Então, como resultado, né, isso que vem da proporção amostral, né? Como resultado, a gente tem que esse cara aqui, né? Esse erro amostral aqui, que é essa diferença aqui, vai ter distribuição normal, tá? Distribuição normal, com média zero e variância P, 1 menos P dividido por N. Tudo bem? Então, a gente vai, né, fazer mais algumas continhas aqui. No caso aqui, fazer a padronização por completo, tá? E esse cara bem aqui nós já vimos, né? Esse cara bem aqui é o meu Z, né, da distribuição normal, ó. Eu tenho um Z negativo e o mesmo Z positivo aqui. E ele vai estar relacionado com essa probabilidade gama, né? Então, sempre o Z a gente vai encontrar fixando, dado o valor de gama, né? Então, o Z vai ser igual a essa quantidade aqui, né? E como o Z vai ser igual a isso, a gente consegue isolar o N, né? Então o N vai ter essa estrutura bem aqui. Tá? Se você isolar o Z aqui, né, você vai ficar exatamente com essa expressão aqui. Tá? Mas ó, note, né? O Z é uma quantidade que depende do gama, né? Da probabilidade que você vai estipular. Observe outra coisa, que dessa forma que está aqui, né, o P está em função da proporção populacional. Mas se você quer encontrar um N para estimar a proporção populacional, como é que você vai substituir esse cara aqui?
Fica complicado, você não vai ter essa informação, tá? Então, muitas das vezes, o que nós fazemos, né? A gente obtém uma pré-amostra, né? Ou então faz uma amostra piloto. E a amostra piloto, né? Você vai calcular a proporção nessa amostra. Então, basta você pegar esse P populacional e substituir por P chapéu. Logo, o seu N fica calculado, né? O seu N estimado aqui, né? Baseado na proporção amostral, tá? Vamos ver como é que fica isso daí, né? Não é um negócio tão difícil, é um negócio super simples de resolver no exercício, né? Então, tem um instituto de pesquisa que pretende avaliar a proporção de eleitores que votarão determinado candidato, com 95% de confiança de que não errará por mais de 3%. Então, esse 95% de confiança aqui, eu já boto confiança, porque a gente vai ver intervalos de confiança, né? É o próprio gama, que é a probabilidade que a gente está estipulando, né? E esse não errará por mais de 3% aqui, né, é justamente aquele erro máximo que eu estou disposto a assumir, né? Eu não quero que erre por mais de 3%, né, da proporção real. Tudo bem? Então, o que foi feito aqui? Aí que vem o negócio da pré-amostra. Preste atenção, né? Eles têm uma amostra aqui, ó, de tamanho 100, né? Vamos dizer assim, um estudo inicial, né? Um estudo piloto, né? E dentro desse estudo piloto aqui, desse estudo inicial, dessa pré-amostra, né? A estimativa da proporção foi de 20%, tá? Então, esse aqui é o meu P-chapéu, né? Esse aqui é o meu erro máximo, 95% de confiança é o valor da probabilidade. Bom, então aqui, né, a gente vai pegar os dados do exercício, né? Então, vou botar aqui a solução. Então temos, né? Temos que a gente tem que o gama, né, é de 0,95, tá? A gente tem aqui, né, que a nossa proporção amostral do estudo piloto, né, do estudo da pré-amostra é de 0,2, né? E que o erro máximo, né? O erro máximo aqui é de 0,03. A única quantidade que está faltando, né, é o meu Z gama, né? Eu preciso dessa quantidade porque ele depende do meu gama aqui, né? Dessa probabilidade de confiança aqui. Mas é super simples. Nós já fizemos isso com 90%, né? Lá na distribuição amostral da média. Aqui a gente vai fazer com 95%. A ideia continua sendo a mesma, tá? Então, vamos lá, né? Graficamente, né? Graficamente, que nós vamos ter aqui, ó? Então, vamos fazer o gráfico da normal aqui, tá? E aí você tem, eu sei que a minha região de probabilidade já está pré-definida entre os valores de menos z gama, né? E z gama, e todo esse pedaço aqui, né? Todo esse pedaço aqui, né? Tudo isso aí vale 0,95, tá? Então, o que você vai fazer? Você sabe que por simetria, né? Cada bandinha aqui da distribuição normal, ou seja, esse lado aqui vale 0,475. Basta você dividir 0,95 por 2, tá? Ó, e esse outro lado aqui dá 0,475, tá? Então, eu vou lá na minha tabela da distribuição normal, verificar qual que é o valor de z associado, ó, a essa probabilidade. Vamos lá para a gente enxergar isso daqui? Então, ó, 0,475. Aqui as probabilidades, ó, 0,47, 0,473, 0,474, 0,475, ó, tá aqui, ó, exato, valor cravado. Então, a gente sabe que é 1,9, né? 1,9 aqui, né? Então, 1,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ó. Então, 1,96, tá? Então, esse é o valor dizer que você vai substituir aqui na expressão para poder encontrar o valor de n, tá? Então é 1,96. Com o tempo vocês vão começar a decorar esses valores, tá? Porque vão aparecer toda hora, né? Toda hora vai aparecer, uma confiança, ainda mais quando você for fazer intervalo de confiança, teste de pós, né? Confiança de 95%, como é que fica? Fica desse jeito, tal, 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 tal. Já sabe qual é o valor dizer, substitui e encontra, tá? Logo, né? Você tem aqui que a probabilidade, ó, né? A probabilidade. Perdão, pessoal. Não tem probabilidade aqui, tá?
aqui o valor de n, né? A gente quer encontrar. Então, logo o n, né? Ele vai ser o quê? Vai ser 1,96, né? Dividido por 0,03, isso aqui quadrado, vezes, né? Aí é a proporção que é P, no P chapéu, vezes 1 menos P chapéu, né? No caso aqui vai ser 0,2 vezes 1 menos 0,2, tá? Esse resultado aqui, pessoal, né, eu já fiz aqui para você, você pode comparar depois aí, dá um pause no vídeo, faz a continha, mas o resultado vai ser esse daqui, é 682,95. Isso o valor fracionado. Mas como a gente vai fazer cálculo de indivíduo, você não vai ter um indivíduo, né, 682,95. Você vai ter só um valor inteiro, né? Então, você sempre aproxima por da frente, tá? Então, é 683. Logo, essa aqui é a amostra mínima, né, que você tem que obter, fazer uso, né, coletar para poder encontrar, né, essa precisão aqui de 3% de não errar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente encerra a parte de distribuições, né? Fica faltando somente a parte de intervalo de confiança. Na próxima aula, né, a gente já inicia. Bons estudos para vocês aí. Se cuidem. Até mais.